Olá, eu sou Giovanni de Souza. Hoje são 10 de janeiro de 2022, são 23 horas e 47 minutos. Lição número 7 da classe de jovens. O quarto sinal, a multiplicação dos pães e peixes. Texto principal. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, repartiu-os pelos discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, e igualmente também os peixes, quanto eles queriam. João capítulo 6, versículo 11. Resumo da lição. Os sinais servem para atrair as pessoas para Cristo, a fim de que possam ouvir sua palavra e crer nele. É importante que você fique aqui comigo até o final, para que assim você possa compreender melhor os assuntos desta lição. Introdução. O primeiro milagre alimentou quase 5.000 homens, além de mulheres e crianças. O segundo milagre, 4.000 homens, além de mulheres e crianças. O sinal de João 6 não ficou circunscrito aos discípulos, à família de um oficial do rei ou aos religiosos de Jerusalém. Alcançou uma grande multidão e justamente na Galileia dos gentios. Veja que o milagre, existem alguns milagres que são específicos. São milagres que acontecerão, por exemplo, como é o caso da mulher que tinha um fluxo de sangue. O milagre foi só para ela. Ela foi curada, alcançou o milagre. Entretanto, há milagres como este que são extensivos a outras pessoas, as pessoas que estão próximas. Às vezes, as pessoas nem participaram do milagre para que o milagre acontecesse, talvez nem creram para que o milagre acontecesse. Mas por alguma razão, aqui no caso, como um sinal, acabaram alcançando também. Vemos que muitas das vezes o milagre, nós dependemos de que Cristo realize o milagre no meio de nós. Entretanto, nós precisamos crer no milagre, crer que Cristo possa fazer este milagre. Veja que uma questão pequena, né? Alguns pães e peixes alimentou uma grande multidão. E essa multidão estava lá ouvindo o que o Senhor estava ensinando. É muito interessante que nós devemos compreender e passar para os alunos que quando nós estamos crendo na palavra, ouvindo a palavra do Senhor, nós, por ouvir a palavra, nós cremos que Cristo pode fazer milagres e por isso os milagres acontecem. É bem verdade que atualmente vemos muito poucos milagres acontecerem no meio de nós. Isso porque temos crido um pouco menos e talvez estamos lendo e praticando pouco a palavra. Mas a verdade é, o mesmo Jesus que operou no passado, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, como diz aos Hebreus 13:8. Portanto, o mesmo Jesus que operou no passado, ele pode operar hoje, ele quer operar hoje, mas depende de mim e de você crer e fazer a nossa parte para que o milagre também venha acontecer. Mais uma vez, é bom deixar claro que o milagre, existem dois pontos. Um milagre pode acontecer. Por exemplo, a mulher do fluxo de sangue, que falei agora há pouco, ela creu no seu coração somente se tocar em Jesus. Ela tocou nas vestes de Jesus, melhor dizendo, e ela foi curada. Em outros casos, ou seja, ela creu, né? Ela precisou crer e tomou uma atitude de tocar em Jesus. O milagre da viúva de Naim, por exemplo, há algo interessante. É possível, se você porventura lembra de outro, por favor, deixe aqui nos comentários para eu aprender com você. Mas eu não me lembro de outro milagre que tenha sido somente Cristo fazendo, sem uma atitude de alguém. Todos os milagres, alguém creu, alguém tomou uma atitude. Mas a viúva de Naim, ela não teve nenhuma atitude, não aconteceu. Isso eu acredito que seja o único. Se porventura você conhece um outro milagre que Jesus operou somente por ele, não precisou de uma pessoa crendo, tomando uma atitude, deixa aqui no comentário para mim, por favor, para que eu venha aprender também com você. Então você vê que a viúva de Naim, ela não teve nenhuma atitude, até porque não, pelo cenário, né, estava indo sepultar o filho, o único filho, a única esperança, e Jesus tocou, chegou e disse para ela para ela não chorar. E logo em seguida Jesus ressuscitou o menino.
Então veja que não teve nenhuma atitude dessa mulher, né? A viúva não teve nenhuma atitude para receber o milagre. Jesus agiu de íntima compaixão. Mas de um modo geral, o milagre precisa de uma parte nossa, ou seja, nós precisamos de algo para apresentar ao Senhor. Vemos aqui que foram alguns peixes e alguns pães e o Senhor fez o milagre. Então nós precisamos ter algo para que o Senhor venha operar o milagre em nós. A Galileia dos gentios. Abrir esse parêntese e falar um pouco sobre o mistério de Jesus, ou melhor, o ministério de Jesus, entre os galileus demonstra como isso não passou totalmente ao largo das narrativas joaninas. Em João 7:1, há um registro sintético dessa fase, ao dizer que Jesus andava pela Galileia e já não queria andar pela Judéia, pois os judeus procuravam matá-lo. Há, portanto, uma complementariedade narrativa entre todos os evangelhos. É muito interessante e triste ver que Jesus fazia tantos milagres no meio do povo e o seu próprio povo queria matá-lo. Perseguiam a Cristo, né? Procuravam matar Jesus, justamente porque ele praticava milagres vindo da parte do Senhor. Todo o milagre, quando vem vindo da parte do Senhor, parece ofender os religiosos de plantão. As pessoas, em vez de ficarem alegres porque o Senhor Jesus está operando no meio da igreja ou ali no meio do povo, ficam tristes porque o Senhor manifesta a sua glória. E quantas das vezes não acontece hoje? Num culto, por exemplo, o Senhor faz algo extraordinário e algumas pessoas, os religiosos, começam a colocar protocolos. Não pode acontecer isso porque tal coisa aconteceu errado, não é dessa forma, não é assim. Essas questões tradicionais. A tradição, em parte, ela é importante, mas mais importante do que a tradição humana é a presença do Senhor. Então, se o Senhor está presente, vemos por o próprio caso mesmo da mulher do fluxo de sangue, as pessoas estavam junto com Jesus, andando junto com ele, andavam apertando a Cristo, mas quando essa mulher tocou, o Senhor disse que de mim saiu virtude, ou poder em algumas traduções, né? Alguém me tocou porque de mim saiu poder. Alguns ali, os discípulos, me parece, vai falar que, Senhor, a multidão te aperta e você disse que alguém te tocou. É claro que alguém te tocou, né? Está dizendo aqui para nós, né? É claro que alguém te tocou. E Jesus dá uma repreensão. É algo como se Jesus tivesse dito para ele: não, para mim, alguém tocou em mim diferente. Alguém não teve essa religiosidade que vocês têm. Eles tocaram diferente, tocaram com o coração. Tiveram fé e tocaram em mim. Então você vê que a mulher até se declarou: Senhor, foi eu que te toquei. Então veja que ela recebeu a cura, mas ela não teve nenhum trâmite de tradição. Ela não esperou Jesus passar e ensinar e falar a ela, ir até a ela, ou fazer, ou cantou um hino, ou fez isso, ou fez aquilo, como muitas das vezes nós achamos que o Senhor só opera se nós cantarmos tal hino, se nós orarmos dessa forma e tantas coisas, e o Senhor não opera. Por quê? Porque nós estamos fazendo algo mecânico. O Senhor quer uma adoração espontânea. E foi justamente isso que esta mulher do fluxo de sangue apresentou a Cristo. Uma adoração espontânea. Ela creu em seu coração. E é isso que nós precisamos continuar fazendo, crendo em Cristo, né? Crer no Cristo, porque certamente os milagres acontecerão. Ainda que as pessoas, ainda por conta disso, queiram parar você, né? Não, você não pode fazer isso, você não pode perturbar o mestre, porque não é assim que faz, não é assim que você tem que fazer, não é assim que você tem que orar, não é assim que você tem que cantar, você canta mal, você precisa aprender a cantar e coisas desse gênero. Não, é claro que se nós podemos melhorar algo que fazemos, claro, se nós não cantamos muito bem e queremos melhorar, podemos fazer uma aula de canto e cantar melhor, não há nenhum problema nisso. Entretanto, isso não vai fazer diferença. Não para o Senhor, pode fazer a diferença para os homens, mas não para o Senhor. O Senhor sabe diferenciar, e claro, né, que Ele sabe diferenciar. Ele sabe diferenciar quando uma pessoa está adorando em espírito e em verdade ou apenas para aparecer aos homens. Então, o que nós precisamos fazer é dar uma adoração a Deus espontânea, aquilo que vem do nosso coração. Por que Galileia dos gentios?
A segunda fase do ministério de Jesus, portanto, é uma eloquente demonstração do quanto ele se dedicou a essa população heterogênea, revelando o caráter universal de sua missão. Isto é, ali estavam pessoas, egípcios, árabes, fenícios, gregos, ali na Galileia. Entretanto, a missão do Senhor Jesus não era somente para um povo, não era específico somente naquele e ficar naquele. Na verdade, a missão de Cristo era para todo o mundo, era para todas as tribos, né? Vamos falar assim, né? Todas as tribos e nações, né? Era para todos nós, era para uma população heterogênea, ou seja, uma população diferente, independente da raça. A Bíblia vai nos falar em Romanos 2:11 e Atos 10:34 que Deus não faz acepção de pessoas. Então o Senhor, ele estará com aquela pessoa que chegará a ele, chegará-vos a Deus e ele chegará a vós. Então quando nós nos aproximamos do Senhor, o Senhor se aproxima de nós. Então essa a segunda fase do ministério de Jesus, ela é uma parte que demonstra muito esta fase de que o Senhor Jesus, ele não é, bota aqui um termo preconceituoso, o Senhor Jesus, ele não tem somente vai salvar um determinado grupo e não vai salvar o outro. Não, o Senhor Jesus veio para salvar todo aquele que nele crê, como diz João 3,16, né? A Galileia nos dias de Jesus. A predominância gentílica na Galileia recebeu sensível mudança depois que Herodes a anexou ao seu reino, mas isso não eliminou a miscigenação. Para lá afluíram muitos judeus e a região se tornou mais populosa. Tinha cerca de 240 cidades e vilas, segundo Flávio Josefo. As principais eram Cafarnaum, Nazaré e Tiberíades, a capital. Então vemos que houve uma mudança ali na predominância gentílica ali da Galileia, mas não eliminou a miscigenação. Então veja que, independente das circunstâncias, independente da região se tornar mais populosa ou não, o Senhor Jesus, ele sempre estará de braços abertos, esperando aqueles que o têm como Senhor e Salvador de suas almas. As pessoas, muitas das vezes, independente dos tempos, têm uma tendência de se afastar do Senhor, mas nós devemos continuar firmes no propósito de adorar e bendizer o nome santo do Senhor. Seguindo os sinais, um atrativo para as multidões. Os sinais jamais podem ser vistos como um fim em si mesmo, ou seja, não podemos nos relacionar com Deus por causa dos milagres. Todavia, não podemos desprezar a importância dos sinais para produzir fé e contribuir para um conhecimento maior do poder de Deus e seus propósitos. Os sinais servem para atrair as pessoas para Cristo, a fim de que possam ouvir a sua palavra e crer nele. Há aqui uma questão muito interessante, que é um oposto. Nós não devemos nos relacionar com Deus somente para obter o milagre. Isto é, eu vou me relacionar com Deus, depois que eu obter este milagre que eu preciso, eu vou largar o Senhor. Eu vou acabar com esta relação, eu não quero mais saber do Senhor. Não é esse o ponto. Por outro lado, nós também, e o mundo, né? Não podemos desprezar a importância que o milagre tem. Quando nós vivenciamos o milagre, nós vemos o poder de Deus. Então as pessoas são atraídas por esse poder. Infelizmente, nos dias atuais, há uma força muito grande para que o cristianismo venha se juntar a outras religiões. Entretanto, nós precisamos compreender, mais uma vez, que nós somos o sal da terra. Nós somos diferentes, nós não somos melhores do que ninguém, nós somos diferentes. Nós somos chamados para um outro negócio. E a diferença se vê através dos milagres. Quando acontece o milagre no nosso meio, as pessoas de fora creem em Cristo. Eles vão crer que realmente o Senhor é Deus, porque realmente houve um milagre extraordinário que não se pode aferir ou atribuir, melhor dizendo, não se pode atribuir a ninguém, somente Deus é capaz de fazer tal coisa. Então, quando existe uma cura ou uma pessoa que
outrora estava numa cadeira de rodas, como aconteceu certa vez na igreja onde eu congrego, na verdade na sede, né? Uma pessoa, uma jovem, entrou na cadeira de rodas e saiu andando. Quando isto acontece no meio da igreja, as pessoas de fora compreendem que de fato o Senhor atua nos dias na igreja. Por quê? Porque como é possível uma pessoa entrar numa igreja, vindo numa cadeira de rodas e sair andando? Como isto é possível? O poder de Deus faz essas coisas. Então, o poder de Deus, o milagre, atrai as pessoas acabam crendo no Senhor através do milagre. Mas, mais uma vez, nós não podemos viver uma vida de se eu creio ou recebo um milagre, eu vou interromper minha relação com o Senhor. Não é isso. Então, veja que aqui existem os dois pontos. Existe o ponto que eu não posso me relacionar com Deus somente para receber o milagre, mas também eu não posso menosprezar o valor que o milagre tem. O milagre ele tem esse poder de atrair as pessoas, né? Justamente porque nós somos diferentes. O cristianismo é a única religião do mundo que de fato prega e vive milagres. Milagres extraordinários como este, né? De pessoas que entram numa igreja às vezes cega, né, e sai enxergando, ou entra numa cadeira de rodas, e sai andando. Então são coisas que, claro, né, existe a questão do charlatanismo, né? Isso é bem verdade também. Entretanto, quando vê que realmente é uma pessoa que mora no lugar, todo mundo conhece essa pessoa, sabe que essa pessoa desde nascença tem uma dificuldade, tem uma deficiência e entra na igreja e sai perfeito, eles reconhecem que de fato Deus está no negócio. O propósito revelacional. João registra que a multidão seguia Jesus porque viu os sinais que operava sobre os enfermos. Nessa movimentação pública, Jesus prossegue seu ministério de milagres e pregação, sempre no propósito de revelar-se à humanidade. Jesus é Deus, como diz João 10,30. Entretanto, ele também é homem. Então ele veio se manifestar para a humanidade, sendo ele homem, mas também sendo Deus. Ou seja, ele operava milagres, sinais e maravilhas, ressuscitava mortos. Então as pessoas de fato criam nele, porque ninguém pode fazer tais coisas se não vir da parte de Deus. Então as pessoas na profundidade sabem que Deus existe, sabem que o Senhor é Deus, só que eles têm dificuldade de reconhecê-lo. Mas quando vê esses sinais e maravilhas acontecendo bem diante de seus olhos, não há como negar a existência de Deus e aqui o propósito de Jesus se manifestar à humanidade. Está aqui um rapaz. A lição que tiramos é: pouco que temos é realmente insuficiente, mas quando entregue a Jesus, pode se tornar muito e servir para alimentar grandes multidões. Muitas das vezes nós nos pegamos, né, pensando, se eu tivesse, vou pegar aqui uma ideia aqui melhor, né, para a gente entender, se eu tivesse muito dinheiro, eu ia ajudar as pessoas a fazer isso, ou fazer aquilo, ou fazer um propósito, ou acabar com a fome na cidade onde eu moro, no país onde eu moro, mas eu precisava de muito dinheiro. Mas nos esquecemos que mesmo com o pouco que temos, nas mãos do Senhor, quando entregamos ao Senhor, o Senhor pode multiplicar isso e muitas pessoas podem, através do seu ato, né, da sua generosidade, ser alcançadas e ter também um milagre através da sua vida. Então, quando você se dispõe para o Senhor, isso aqui em todas as esferas, né, tanto financeira como de outra forma, eu gosto muito da ideia de Ana, quando orou por Samuel, entregou a Samuel, um menino, ao Senhor, e o Senhor fez dele sacerdote, juiz e profeta, ou seja, o Senhor aumentou a oferta de Ana, né, que ela trouxe só um menino. Então, quando nós entregamos um projeto ao Senhor, quando nós fazemos com todo o nosso coração, no intuito de abençoar a obra do Senhor, abençoar a outras pessoas, a casa de Deus, o Senhor, como sonda o nosso coração, ele faz com que esse milagre chegue também a outras pessoas. Portanto, não fique, talvez, envergonhado ou tímido ou
repreensivo, né? Receosa, né? Não vou fazer isso porque se eu fizer isso é muito pouquinho. Não dá nem para fazer diferença. Claro que dá. Quando você faz para o Senhor, mesmo quando é pouco, faz toda a diferença. Portanto, faça. Uma compreensão imperfeita. O profeta. O que viram um milagre, concluíram que Jesus era verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Isso demonstra como era patente a expectativa messiânica em Israel. O problema era a ausência de compreensão correta da identidade do ministério do Messias. Muitas pessoas, para a época de Jesus, pensavam que Jesus fosse de fato um Messias, mas somente no intuito terreno. Era como se o Senhor Jesus fosse um grande líder político que iria resolver os problemas de Israel, mas os problemas políticos de Israel, as questões de cunho terreno, né, numa questão humana, né, e não numa ideia de eternidade. Então veja que as pessoas tinham uma compreensão muito imperfeita, muito vaga de Jesus, como também tem muitas pessoas hoje nos dias atuais, né? Hoje as pessoas têm uma ideia errada ainda de Cristo, né? Ainda não conseguem perceber o trabalho completo que o Senhor fez na cruz do Calvário, e muitos deles acham até que o Senhor Jesus é somente para este mundo, né? Ou melhor, somente para que não existe uma eternidade, melhor dizendo, né? Então a Bíblia vai falar que aquele que espera o Senhor somente para esta vida é o mais miserável dos homens, né? Mas que nós venhamos continuar compreendendo o trabalho de Cristo na cruz e que sim, existe uma eternidade e nós precisamos levar ao mundo esse amor inefável de Cristo, algo extraordinário do Senhor, esse amor imensurável de Deus a ponto de ele chegar e dizer que amou o mundo de tal maneira, uma maneira tal que não se explica, não há como quantificar este amor que Deus tem pelo mundo. Na ideia do mundo, que eu digo, não no planeta em si, né, mas das pessoas, né, de cada um de nós. A sedução do pluralismo religioso. Em nossos dias também existe uma multiplicidade de crenças sobre Jesus, com muitos o situando como mais um dos personagens da espiritualidade mundial. Precisamos compreender plenamente a identidade de Jesus e sua divindade, refutando as ideias do pluralismo e do inclusivismo religioso, que visam atrair o cristianismo para uma falsa unidade. Como eu já falei anteriormente, as pessoas querem unir o cristianismo a outras religiões. No Brasil existem 2.240 religiões. No mundo estima-se que cerca de 80 mil religiões existem, e dessas 33 mil se dizem cristãs. Bom, alguma coisa errada não está certa, né? Só há uma religião que salva, é Cristo. Jesus veio religar o homem a Deus, portanto Jesus é a religião que salva. Não existe outra. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Você pode ver isso em João 14, versículo 6. Então veja que as pessoas querem, porque querem de qualquer maneira, estão querendo unir de uma forma sedutora o cristianismo a outras religiões. Eu falei aqui em outras ocasiões, nós devemos sim respeitar as outras religiões e todas as pessoas que compõem essa religião. Entretanto, nós não devemos parar de continuar falando do Senhor Jesus e principalmente continuar compreendendo que nós não somos melhores, nós somos diferentes, nós somos chamados para algo diferente, nós somos diferentes do mundo, nós não somos deste mundo. Nós não devemos ficar com aquela ideia de ser politicamente correto. Quem é politicamente correto é divinamente errado. Há um tempo atrás, a igreja Assembleia de Deus, em determinado lugar, aqui no Brasil, ela ajudou financeiramente uma outra religião que tinha ouvido um problema, e os saques e tudo mais. Então essa igreja Assembleia de Deus, ela ajudou financeiramente com 10 mil reais uma outra religião, uma religião essa que na verdade é uma religião fundada, né, num sentido
do adversário, né? Servem ao adversário, porque eles acham que nós não temos, esse povo da Assembleia de Deus disse que nós não temos tolerância religiosa. Não, nós não devemos ser assim. Nós precisamos compreender o seguinte: nós seremos perseguidos por causa da palavra, por causa de Cristo. Isso aqui é um fato. Então, se você está sendo perseguido, glorifique o nome do Senhor. Não vem com esse negócio de que, isso é intolerância religiosa. Nós somos perseguidos. Nós somos perseguidos. Fique claro isso. Entretanto, nós não devemos perseguir a religião de ninguém. Por outro lado, nós não devemos ser politicamente corretos e ajudar financeiramente ou de qualquer outra forma uma religião que, na verdade, vai fazer trabalhos para destruir a família. Se nós queremos ser e nós somos do Senhor Jesus, nós vamos professar somente a fé no Senhor. Queriam fazê-lo rei. A incompreensão e a incredulidade de Israel a respeito do Messias prevalecem até os dias atuais e somente serão mudadas no final da grande tribulação, quando enganados e perseguidos pelo anticristo, os judeus clamarão por Jesus e receberão o socorro do Filho de Deus. É um povo muito difícil nesse povo de Israel. Vamos continuar orando pelo povo de Israel. Mas veja que eles só terão os olhos abertos, somente estarão com uma mudança que até hoje eles não conseguem compreender a Cristo, eles não conseguem compreender o trabalho de Cristo, eles somente vão se dar conta depois que passar os 3 anos e meio da grande tribulação. Quando vier a segunda parte, né, depois dos 3 anos e meio, aí sim, quando chegar lá no finalzinho, lá nos 7 anos, né, aí sim eles vão reconhecer a Cristo, porque entenderão que aquele que está governando não é Cristo, é o anticristo. Aí eles vão clamar por Jesus, e Jesus virá no Monte das Oliveiras com a sua igreja glorificada, porque nós já seremos arrebatados. Então a igreja virá com Cristo e irá destruir o anticristo. Aí sim Israel reconhecerá que Jesus é de fato o Cristo, o Filho de Deus. Então veja que desde o início eles nunca creram, continuam não crendo e só crerão depois no finalzinho da grande tribulação. Conclusão: apesar do propósito de Cristo de revelar-se ao mundo como Deus, Salvador da humanidade, as multidões o seguiam pelos sinais que fazia, mas sem a compreensão correta de sua identidade. Mais que isso, em muitos os sinais suscitavam o interesse de vê-lo como rei de Israel, em busca do fim do domínio romano. Em nossos dias, o sincretismo religioso humaniza a sua mensagem e rejeita seu senhorio. Vigiemos. Portanto, nós precisamos continuar firme no propósito de adorar somente ao Senhor e não permitir que o mundo e outras religiões entrem nos nossos templos, nos nossos cultos. Haja vista que já vemos algumas igrejas que trazem coisas do mundo para dentro da igreja, e outras, pior, trazem até coisas de outras religiões para dentro do templo para dizer que estão adorando o Senhor. Há até pessoas, cantores que outrora louvavam ao Senhor, estão hoje cultuando ao adversário e achando que isso é intolerante. Não, eu tenho tolerância religiosa, então eu posso aqui e ali. A Bíblia diz que você ou serve ao Senhor ou serve a Satanás. Não há como servir a 2 senhores. Então nós devemos ficar firmes no Senhor. Hora da revisão. Número 1. Na primeira fase de seu ministério, Jesus fez várias incursões à Judéia. Número 2. Ele está situado ao norte de Israel, a oeste do Rio Jordão, em torno e acima do grande lago que leva o mesmo nome. Número 3. Os sinais servem para atrair as pessoas para Cristo, a fim de que possam ouvir sua palavra e crer nele. Número 4. Ele apontou o obstáculo financeiro. Número 5 é uma resposta pessoal. Então que nós venhamos a cada dia mais aprender com o Senhor Jesus e com o 4º sinal, a multiplicação dos pães e peixes. Que nós venhamos continuar sendo aquela pessoa que estará sempre preparada, levando ali os pães e os peixes para o Senhor fazer um milagre. Nós venhamos estar sempre com algo para entregar nas mãos do Senhor, para que assim Ele venha fazer e operar um milagre no nosso meio, tanto o milagre que será somente para você,
mas também aquele milagre que alcançará você, a sua família, seus amigos, as pessoas que estão perto da sua casa, todas as pessoas, né? Haja vista que há milagres que são, como eu falei, como a mulher do fluxo de sangue, que foi somente para ela, mas também há também outros milagres, como foi o caso aqui dos pães e dos peixes. Todas as pessoas acabaram recebendo este milagre, que nós viemos a cada dia mais estar na presença santa do Senhor, aprendendo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e claro, sempre pronto para receber o milagre da parte do Senhor. Que Deus em Cristo continue abençoando a sua vida. Você não deixe de ir à Escola Bíblica Dominical, até porque quem faz a escola é o aluno. Tchau, boa aula!